Eu não sou adequada para qualquer homem, senhor, mas eu posso amar seus filhos. A gerente da pensão ficou bloqueando a entrada, braços cruzados, olhando Grace de cima para baixo. Cada garota à sua idade já partiu, Grace. Casadas, escolhidas, encontraram algum lugar para ir. E você? Você não é adequada para ninguém. As mãos de Grace pararam no prato que ela estava lavando. As palavras atingiram como um tapa. Mas ela as tinha ouvido antes, 2 anos atrás. Um altar de igreja. Ela estava em seu vestido de noiva, esperando. O noivo olhou para ela de através do corredor, virou e foi embora. Sua única mensagem: você não é o que eu queria. Você não é adequada para qualquer homem. Os convidados assistiram. Sua família a deserdou por trazer vergonha sobre eles. 6 meses depois, ela perdeu o bebê que ela estava carregando, o bebê dele, a criança que ela já tinha nomeado Esperança. Aquela frase nunca a deixou. Não, senhora. Grace secou suas mãos, falando calmamente. Eu suponho que eu não sou adequada para ninguém. A gerente sorriu, satisfeita. Então é melhor você começar a procurar trabalho. Esta casa fecha em 2 semanas. Grace ficou sozinha na cozinha. $43 em seu nome. Sem família. Nenhum lugar para ir. Mas aquela noite ela viu algo preso no quadro de avisos da igreja. Um aviso impresso. Formal ainda, desesperado. Cuidadora necessária para 3 crianças. Mãe falecida. Pai trabalha extensivamente. Alto salário. Morar em posição. Contato imediatamente o endereço. Propriedade da Costa Norte, bairro mais rico de Chicago. Ela o desfixou. Aquela noite, ela enviou um e-mail e gastou $40 nas roupas de segunda mão, mais decentes que ela pôde encontrar, $3 restantes e uma lasca de esperança. O carro preto deixou Grace nos portões da mansão Blackwood, tarde, sexta-feira à tarde. Ela saiu, pequena bolsa em mão, e parou. 4 mulheres jovens já estavam lá, bonitas, confiantes, rindo juntas sobre o viúvo desesperado. Câmeras de segurança forravam cada parede. Guardas estavam em atenção. Esta não era uma casa comum. Um homem sentou atrás de uma escrivaninha de mogno, na grande sala de estar. Alto, frio, olhos afiados como facas. 3 crianças sentaram em um sofá de couro próximo, magras, silenciosas, anormalmente paradas. As mulheres se aproximaram como se estivessem fazendo-lhe um favor. A loira falou primeiro. Qual é o salário, Sr. Blackwood? 5.000 por mês, ela riu. Para 3 crianças. Eu precisaria de 10.000. Minha própria suíte com uma jacuzzi e fins de semana de folga. Eu precisarei de um subsídio de roupa. Este trabalho vai arruinar minhas peças de designer. Outra olhou para as crianças com um nojo mal escondido. Eles são bem comportados. Eu não tolero crianças difíceis. A mandíbula de Nathan apertou. Eles estão de luto. A mãe deles morreu 4 meses atrás. Isso é muito triste, a loira disse categoricamente. Mas sua oferta não é aceitável. Bom dia. Elas viraram e foram embora, já rindo novamente. Nathan sentou lá, derrotado. A menor criança, uma garotinha com cachos escuros, tinha lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O coração de Grace se abriu. Ela deu um passo à frente antes que ela pudesse se impedir. A última mulher virou e a viu. Seus olhos se arregalaram com zombaria. O que você está fazendo aqui? Grace a ignorou. Caminhou direto para Nathan Blackwood. Senhor Blackwood, eu sou Grace Holloway. Eu lhe enviei um e-mail. Ele olhou para ela. Observou seu tamanho. Seu vestido simples, suas mãos gastas pelo trabalho. Ela esperou pela expressão familiar. Decepção. Rejeição. Não veio. A mulher ruiva riu asperamente. Oh, isso é rico. Você acha que ele te quer? Olhe para você mesma. O rosto de Grace queimou. A velha vergonha subiu, sufocando-a, mas ela se forçou a continuar olhando para Nathan. Você não é quem fez isso.
Forçou-se a falar a verdade que tinha sido marcada em sua alma. Eu não sou adequada para qualquer homem, ela disse, sua voz tremendo. Eu sei disso. Eu sei disso há muito tempo. A sala ficou em silêncio. Até a mulher ruiva parou de rir. Grace olhou por trás de Nathan para as 3 crianças, a garotinha com lágrimas em seu rosto, o menino agarrando a mão de sua irmã, a garota mais velha tentando tão duramente ser corajosa. Mas eu posso amar seus filhos, Grace disse, e sua voz firmou. Eu posso cuidar deles. Eu posso fazê-los se sentir seguros. Eu posso ser o que eles precisam, mesmo se eu não sou o que qualquer um quer. Nathan a encarou. O momento se estendeu doloroso sem fim. Então ele perguntou uma pergunta. Você vai ficar? A respiração de Grace prendeu. Sim, ela sussurrou. Eu ficarei. Nathan assentiu uma vez. Então ele virou para sua filha mais nova e gentilmente a ergueu. Ele a colocou nos braços de Grace sem uma palavra. A garotinha era leve como um pássaro, tremendo. Grace a segurou cuidadosamente, uma mão apoiando suas costas, a outra embalando sua cabeça. A criança pressionou seu rosto no ombro de Grace e chorou soluços reais, ofegantes que soavam como se tivessem sido contidos por meses. Esta é Mia, Nathan disse calmamente. Ela tem 3, aquela é Olivia, ela tem 8, e Ethan tem 5. Grace olhou para cada criança, memorizando seus rostos. Olivia a estava observando com olhos guardados. Ethan ainda estava segurando a mão de sua irmã, incerto. Olá, Grace disse suavemente. Eu sou Grace. O que Grace não sabia era que ela tinha acabado de entrar na família mais perigosa de Chicago. Nathan Blackwood não era apenas um viúvo. Ele era o rei de um império construído nas sombras. E seus inimigos não parariam por nada para destruir tudo o que ele amava, incluindo ela. Se você quer saber o que acontece a seguir, como Grace sobrevive neste mundo perigoso, e se o amor pode florescer nos lugares mais escuros, aperte esse botão de curtir e inscreva-se no canal. Compartilhe esta história com alguém que acredita que todos merecem uma segunda chance. Novos episódios caem toda semana. Não percam um único momento. Daniel não disse uma palavra enquanto ele dirigia Grace para pegar suas coisas. O carro preto lustroso deslizou pelas ruas mais pobres, então parou em frente à pensão desgastada onde Grace tinha vivido pelos últimos 2 anos. Ela entrou e enfiou algumas trocas de roupa em uma pequena bolsa. Tudo o que ela possuía neste mundo cabia ordenadamente em uma bolsa. Quando ela voltou para o carro, Daniel a estudou no espelho retrovisor. Você sabe o que o Sr. Blackwood faz para viver? Grace congelou com sua mão no cinto de segurança. Ela não respondeu. Daniel não pressionou isso, mas a pergunta pairou no ar como um aviso que recusava a desaparecer. Quando o carro virou de volta para a propriedade Blackwood, Grace começou a notar o que ela tinha perdido. A primeira vez, homens internos pretos estavam estacionados em toda parte. Eles se curvaram enquanto Nathan passava. Não o tipo de reverência que um empregado dá a um chefe, mas o tipo que um subordinado dá a um líder. Um homem abriu a porta do carro para ela. Sua jaqueta mudou apenas o suficiente. Grace pegou um vislumbre de um cabo de arma. Enfiado dentro seu coração, acelerou. Ela olhou ao redor. Câmeras de segurança, uma cerca elétrica, cães de guarda. Esta não era a casa de um homem de negócios comum. Esta era uma fortaleza. Grace estava no hall, sua pequena bolsa apertada em sua mão, e se perguntou o que ela estava fazendo aqui. Deveria ela correr, mas correr para onde? $3 em seu bolso. Sem família, sem amigos. Ninguém neste mundo que a queria. Então ela se lembrou dos olhos de Mia. Uma criança de 3 anos chorando em seu ombro, como se Grace fosse a única pessoa na Terra que pudesse salvá-la. Grace puxou um fôlego profundo. Ela tinha prometido que ficaria, e ela ia manter aquela promessa. O quarto de Grace era no 2º andar, bem ao lado dos quartos das crianças.
Era maior do que o apartamento que ela costumava alugar, uma cama grande, um armário vazio, uma janela que dava para um vasto jardim. Ela colocou a bolsa na cama, parecia lamentável no meio desta sala elegante, como ela, como alguém que não pertencia aqui. Mas ela estava aqui. Agora a noite caiu. Grace deitou na cama, olhos bem abertos, olhando para o teto. O som de passos de patrulha vinha de fora constante, implacável. A cada 15 minutos, como um relógio. Ela contava cada conjunto de passos até que os perdia na distância. Uma batida na porta a fez estremecer. Daniel estava no corredor, segurando um pequeno telefone em sua mão. O Sr. Blackwood me disse para lhe dar isso. Ele o colocou em sua palma. Se algo acontecer, aperte o botão vermelho. A segurança estará aqui em 30 segundos. Grace olhou para o telefone e então para Daniel. O que poderia possivelmente acontecer? Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Algo passou por seus olhos, algo que ela não podia ler. Eu espero nada, ele disse por fim. Então ele virou-se, seus passos ecoando pelo corredor, até que eles desapareceram. Grace sentou na cama, o telefone pesado em sua mão. Onde ela estava? Que tipo de mundo ela tinha acabado de entrar? Mas antes que ela pudesse pensar mais, outro som a alcançou. Choro, pequeno, contido, do quarto ao lado. Mia. Grace se levantou imediatamente. Ela não pensou em armas, em guardas, nos segredos obscuros envoltos nesta casa. Ela pensou apenas em uma criança de 3 anos chorando sozinha na noite. Ela entrou no corredor e parou na porta de Mia. Os soluços estavam mais claros agora, pequenos sons de soluço, como um gatinho separado de sua mãe. Grace colocou sua mão na maçaneta. Estava gelado. Ela puxou um fôlego. Então ela abriu a porta e entrou. A sala foi engolida pela escuridão. Mia sentou encolhida na cama, um travesseiro apertado em seus braços, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Quando ela viu Grace, ela não gritou ou recuou com medo. Ela simplesmente levantou seus braços, como se ela tivesse esperado muito tempo por alguém para vir. Grace caminhou e gentilmente a pegou. Mia era leve como uma pena, suas costelas visíveis sob o tecido fino de seu pijama. Grace se abaixou na cadeira de balanço pela janela e puxou a criança contra seu peito. Ela não sabia o que dizer. Ela não era a mãe da garota. Ela era uma estranha, mas Mia se agarrou a ela como um colete salva-vidas em um mar da meia-noite. Então Grace fez a única coisa que ela sabia fazer. Ela cantou uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela antes que ela morresse. Sua voz não era bonita. Era um pouco áspera, um pouco instável. Mas Mia não se importou. Ela se apertou mais, o choro diminuindo, diminuindo, até que havia apenas o ritmo suave da respiração regular. Grace continuou cantando, continuou balançando na cadeira. Fora da janela, o céu lentamente clareou. Os primeiros fios de luz solar escorregaram pelas cortinas. Mia se moveu em seu sono. Então ela sussurrou uma única palavra que fez o coração de Grace sentir como se alguém o tivesse apertado para fechar. Mamãe. Grace parou de cantar. Ela olhou para o pequeno rosto, pacífico em sono. Lágrimas transbordaram. Não, querida, ela sussurrou. Eu não sou mamãe. Eu sou Grace. Mas eu estou aqui. Eu estarei aqui. Nathan estava bem do lado de fora da porta. Por quanto tempo ele estava lá, Grace não sabia. Quando ela levantou a cabeça, seus olhos se encontraram. Ele ainda estava em seu terno, sua gravata solta, exaustão gravada em seu rosto. 4 da manhã. Ele tinha acabado de voltar do trabalho, o tipo de trabalho que Grace não ousava perguntar. Ele olhou para sua filha dormindo em segurança em seus braços. Pela primeira vez em 4 meses, algo mudou em seu olhar. Não era mais um homem da casa olhando para a ajuda contratada. Era algo mais profundo do que isso, mais suave. Então ele virou, seus passos soaram pelo corredor em direção ao seu escritório, evitando o jeito que ele tinha evitado tudo. Por 4 meses, uma semana passou, Mia.
Começou a se agarrar a Grace como uma sombra. Ela não deixava ninguém mais alimentá-la, não deixava ninguém mais embalá-la para dormir. Apenas Grace Ethan era diferente. O menino de 5 anos não falava, nem uma única palavra, mas ele seguia Grace em toda parte. Na cozinha, para o jardim, para o quarto dela. Escada abaixo. Uma sombra silenciosa. Grace não o forçou a falar. Ela simplesmente falava com ele como se ele estivesse respondendo. Dia lindo, não é, Ethan? Silêncio. Você quer um biscoito? Silêncio. Eu acho que aquelas flores são de uma cor tão adorável. Silêncio. Mas Grace não desistiu. Ela continuou falando. Continuou esperando. No 8º dia, Grace encontrou Ethan no quintal. Ele estava ajoelhado na sujeira, suas pequenas mãos cavando o chão duro na frente dele. Jazia um pardal morto parado na grama. Grace caminhou mais perto. Ela não perguntou o que ele estava fazendo. Ela apenas se ajoelhou ao lado dele. Ela pegou um pequeno graveto e começou a cavar. A terra estava bem compactada, difícil de quebrar, mas ela não parou. Ethan a encarou com os olhos arregalados de surpresa. Então ele pegou um graveto também e começou a cavar com ela. Eles cavaram em silêncio. Quando o buraco estava fundo o suficiente, Grace gentilmente colocou o pássaro dentro. Ela o cobriu novamente com terra. Quando terminou, ela olhou para Ethan. Você quer dizer algo a ele? Silêncio, longo, pesado. Grace esperou. Então Ethan abriu a boca. Sua voz saiu rouca, como se não tivesse sido usada em muitos meses. Minha mãe foi embora como este pássaro. Grace sentiu como se tivesse sido esfaqueada direto no peito. Ela o puxou para seus braços e o segurou forte. Sua mãe não desapareceu. Ela sussurrou em seu cabelo. Ela está apenas em um lugar que você ainda não pode alcançar. Mas ela ainda te ama. Sempre. Ethan chorou. Pela primeira vez desde que sua mãe morreu, os soluços irromperam daquele pequeno corpo, crus e sufocantes. Grace o segurou até que não houvesse mais lágrimas para chorar. Naquela noite, Nathan chegou em casa mais cedo do que o normal. Ele estava do lado de fora da porta da sala de jantar, observando Grace alimentar as crianças. Mia sentou no colo de Grace, insistindo em ser alimentada com colher. Ethan sentou, apertado ao lado dela, olhando para cima de vez em quando, com olhos que ainda estavam vermelhos. Nathan não entrou, mas ele ficou lá calmamente observando. Pela primeira vez em 4 meses, ele viu seus filhos não mais se movendo como fantasmas. E a mulher que tinha feito isso não era ninguém importante, apenas a garota, que o mundo inteiro disse que não merecia ninguém da escada. Outro par de olhos estava observando Olivia. A menina de 8 anos estava nas sombras, olhando para a cena abaixo. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos estavam frios, guardados. Ela tinha visto 5 mulheres irem e virem em 4 meses. Ela não confiava mais em ninguém, nem mesmo nesta mulher. Olivia era a última parede que Grace tinha que escalar, e aquela parede era mais alta do que qualquer coisa que ela já tinha enfrentado. Eu consigo sozinha. Eu não preciso de você. Essa foi a resposta de Olivia para cada oferta que Grace fez. Grace queria ajudá-la com o dever de casa. Eu consigo sozinha. Grace queria fazer seu café da manhã. Eu não preciso de você. Grace queria escovar seu cabelo. Olivia virava as costas e se recusava a responder. Grace observou a menina de 8 anos tentar fazer tudo sozinha. Preparar o café da manhã para os mais novos, queimá-lo, fazer o dever de casa, errá-lo, cuidar de Mia quando ela chorava à noite. Esgotar-se. Olivia ficava mais magra a cada dia. As olheiras sob seus olhos se aprofundavam. Mas ela não aceitava ajuda, nem de Grace, nem de ninguém. Grace não a forçou. Ela simplesmente ficou perto, esperando, do jeito que ela tinha esperado por Ethan para finalmente falar. Uma tarde, o telefone na sala de estar tocou.
Olivia o pegou antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Vovô, sua voz mudou. Ela endureceu. Sim, não, eu não quero. Eu disse, eu não quero. Ela jogou o fone para baixo, seu rosto esgotado, pálido como o papel. Grace estava perto. E viu tudo. Você está bem, querida? Ela perguntou suavemente. Olivia não olhou para ela. Vovô diz que ele está vindo para nos levar. Então a garota foi embora, seus passos pesados nas escadas. Grace ficou onde estava, um vago mal-estar crescendo em seu peito. Vovô, levar as crianças. Aquelas palavras soaram mais como uma ameaça do que uma promessa. 2 da manhã, Grace estava deitada na cama quando ouviu o barulho do banheiro, água correndo e choro. Ela se levantou e entrou no corredor. A luz vazou pela fresta debaixo da porta do banheiro. Ela a empurrou para abrir e seu coração quase se partiu. Olivia estava ajoelhada no chão, ambas as mãos mergulhadas em uma bacia de água fria, esfregando um pequeno vestido floral. Lágrimas escorriam por suas bochechas e desapareceram na água. Mamãe me disse que eu tinha que manter este vestido limpo. Ela soluçou. Eu prometi a ela. Eu prometi. Mas eu o sujei. Eu arruinei tudo. Grace não falou. Ela apenas sentou no azulejo ao lado dela, não tocando, não forçando. Apenas lá, Olivia continuou esfregando, continuou chorando. O som de seus soluços sufocantes encheu o banheiro vazio. Você está tão cansada, não está? Grace perguntou calmamente. As mãos de Olivia ficaram paradas. Ela olhou para o vestido, seus ombros tremendo em ondas. Eu tenho que cuidar deles para a mamãe. Ela sussurrou. Ela me disse que eu sou a mais velha. Ela me disse que eu tinha que ser forte. Ela me disse que eu tinha que cuidar de Ethan e Mia. Mas eu... Ela não pôde terminar. O choro irrompeu dela, não mais contido, não o choro de uma criança fazendo bico, o choro de uma criança que tinha carregado demais por muito tempo. Você ainda é a mais velha, Grace disse, e sua própria voz tremeu. Mas você também é apenas uma menina de 8 anos. Você tem permissão para ficar triste. Você tem permissão para sentir falta de sua mãe. Você tem permissão para ficar cansada. Você não precisa ser forte a cada segundo de cada dia. Olivia levantou a cabeça, olhos vermelhos fixos em Grace. Mas se eu não for forte, quem vai cuidar deles? Eu vou, Grace disse. Eu estou aqui agora. Você pode descansar. Você pode ser uma criança. Você pode deixar outra pessoa cuidar de você. Pela primeira vez, Olivia não disse, eu não preciso de você. Ela apenas sentou lá e chorou até que não houvesse mais lágrimas. Na manhã seguinte, Grace bateu na porta de Olivia. A menina estava sentada ao espelho, tentando trançar o cabelo e falhando. Fios saíam em todas as direções, recusando-se a se comportar. Deixe-me ajudar, Grace disse. Olivia hesitou por um momento. Então ela assentiu. Grace sentou atrás dela e gentilmente escovou seu cabelo. Ela se lembrou de todas as vezes que tinha observado mães no parque trançar o cabelo de suas filhas. Todos os estilos que ela secretamente desejava que alguém fizesse para ela. Ela começou a trançar. 2 pequenas tranças, amarradas com fitas nas pontas, exatamente do jeito que ela tinha visto nas fotografias da falecida mãe das crianças penduradas na parede. Olivia olhou no espelho. Seus olhos se arregalaram. Então as lágrimas brotaram novamente. Como você sabe disso? Ela sussurrou. Minha mãe sempre trançava meu cabelo assim. Grace engoliu em seco. Eu apenas adivinhei, ela disse suavemente. Mas a verdade era, ela tinha estudado aquelas fotografias todos os dias, tentando aprender como amar essas crianças do jeito que a mãe delas uma vez amou. Olivia virou-se. Ela olhou para Grace por muito tempo. Então ela fez algo que Grace nunca esperou. Ela a abraçou. Pequenos braços envolveram o pescoço de Grace, segurando-a firmemente, como se tivesse medo que Grace pudesse desaparecer. Obrigada,
ela sussurrou. Grace a abraçou de volta, lágrimas escorrendo por suas próprias bochechas. Daquele dia em diante, Olivia não a chamou mais de senhorita. Mama Grace, ela chamou. Mama Grace, estou com fome. Mama Grace, terminei meu dever de casa. Mama Grace, você pode nos contar uma história esta noite? A última parede tinha caído e Grace, a mulher que o mundo inteiro disse que não merecia ninguém, tinha finalmente se tornado a mãe de 3 crianças. Tudo começou a mudar através das menores coisas. Nathan começou a voltar para casa para o jantar. Pela primeira vez em 4 meses desde que sua esposa morreu, ele sentou à mesa com seus filhos. Ele não disse muito. Ele simplesmente sentou lá, observando Gray colocar arroz na boca de Mia com a colher, lembrando Ethan de comer seus vegetais, limpando os lábios de Olivia. Ele parecia estar tentando memorizar cada momento, como se tivesse medo de que se piscasse tudo desapareceria. Papai, me pegue. Mia estendeu ambos os braços em direção a Nathan, seus grandes olhos brilhando com esperança. Nathan se levantou e ergueu sua pequena garota em seus braços, mas o movimento foi desajeitado, rígido, como se ele tivesse esquecido como ser um pai. Como se os últimos 4 meses tivessem empurrado seus filhos tão para longe que agora ele não sabia como puxá-los para perto novamente. Grace viu tudo. Ela viu o homem poderoso que toda Chicago temia tremendo enquanto ele segurava sua filha de 3 anos. Ela viu a dor em seus olhos, o medo, a culpa, e ela entendeu. Este não era um pai ruim. Este era um homem tentando aprender a amar novamente depois de perder a mulher que ele mais amava. Aquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Grace sentou sozinha na cozinha. Ela não conseguia dormir. Muitos pensamentos, muitos sentimentos. Ela fez para si uma xícara de chá, sentou à mesa e olhou para a janela preta. Passos a fizeram virar. Nathan estava na porta da cozinha, ainda em sua camisa, um copo de licor em sua mão. Você não consegue dormir também. Ela para ao enxergoteio. Grace balançou a cabeça. Nathan sentou-se à sua frente. Eles sentaram em silêncio por muito tempo. Então Nathan falou, sua voz baixa e cansada. Minha esposa foi baleada, porque ela era minha esposa. Grace não disse nada. Ela apenas ficou lá, esperando. Ela estava buscando as crianças na escola. No meio do dia, em uma rua movimentada, eles a balearam bem na frente das crianças. A voz de Nathan tremeu. Eu não pude protegê-la. Eu tenho um império. Eu tenho centenas de homens que morreriam por mim. E eu não pude proteger a mulher que eu amava. Ele olhou para sua bebida, seus olhos marejados de vermelho. Eu estou com medo. Medo de que eu não serei capaz de proteger as crianças também. Medo de que um dia meus inimigos levarão o que me resta. Grace estendeu a mão sobre a mesa e repousou sua mão levemente sobre a dele. Você está tentando, ela disse suavemente. Você está tentando protegê-los. Você está tentando ser um pai melhor. Isso é o que importa. Nathan olhou para a mão dela na dele. Ele não se afastou. E você? Ele perguntou depois de outro período de silêncio. De onde você veio? Por que você está aqui, na casa de um homem como eu? Grace hesitou. Ela não tinha contado sua história a ninguém em 2 anos. Mas algo nos olhos de Nathan a fez querer abrir a porta que ela tinha mantido trancada. Talvez porque ele tinha acabado de colocar sua própria dor na mesa. Talvez porque, pela primeira vez, ela sentiu que alguém realmente queria ouvir. 2 anos atrás, eu estava no altar em um vestido de noiva, ela começou. O noivo olhou para mim da outra ponta da igreja. Então ele virou e foi embora. Ele disse que eu não era digna de qualquer homem. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Minha família me deserdou porque eu os envergonhei. 6 meses depois, eu perdi o bebê que eu estava carregando. O bebê dele. Eu a nomeei Esperança. Nathan olhou para ela, não com a pena que ela conhecia muito bem, mas com compreensão, o olhar de alguém que tinha perdido o que mais importava. Esperança. Ele repetiu. Esperança.
Era a única coisa que eu tinha então, Grace disse. E então eu a perdi. Uma batida na porta quebrou o momento. Daniel estava no corredor, seu rosto tenso com urgência, Sr. Blackwood. Há algo. Nathan se levantou e o seguiu para fora. Alguns minutos depois ele voltou para a cozinha. Sua expressão tinha mudado, mais fria, mais alerta. Alguém está observando a casa, ele disse. Grace estava seu coração batendo mais rápido. Quem? Eu não sei. Poderia ser um rival. Poderia ser outra pessoa. Ele olhou para ela, preocupação escura em seus olhos. Seja cuidadosa se algo acontecer. Aperte o botão vermelho no telefone Daniel lhe deu. Ele virou para sair, então parou. Ele olhou de volta para ela. Grace. Foi a primeira vez que ele tinha dito o nome dela. Obrigado. Por ficar. Por amar meus filhos quando eu não sabia como amá-los. Então ele se foi, seus passos diminuindo pelo corredor até que desapareceram. Grace ficou sozinha na cozinha, seu coração acelerado. Ela não sabia se era medo ou algo mais. Aquela noite, ela deitou na cama com os olhos bem abertos, olhando para o teto. Os passos da patrulha lá fora eram mais frequentes do que o normal. Ela se levantou e foi para a janela, olhando para o jardim. Formas escuras se moviam por toda parte. Segurança reforçada, lanternas varriam cada sebe. Algo estava vindo. Ela podia sentir isso como uma tempestade vindo do horizonte. Ela, uma mulher com $3 e um coração partido, estava no centro disso sem nem saber. Na manhã seguinte, um carro esportivo preto parou bruscamente, em frente ao portão da propriedade. Grace estava alimentando as crianças com café da manhã na cozinha quando ela ouviu o estalo agudo de saltos altos batendo no chão de mármore. Uma mulher entrou alta e elegante, seu cabelo preto curto e arrumado, vestida em um terno cinza perfeitamente feito sob medida. Ela olhou Grace de cima a baixo com olhos tão afiados quanto uma lâmina. Quem é você? Sua voz era gelada. Grace pousou a colher e se levantou. Eu sou Grace Holloway. Eu cuido dos filhos do Sr. Blackwood. Eu sei que você cuida das minhas sobrinhas e sobrinho. Eu estou perguntando quem é você. De onde você veio? Que motivo a trouxe aqui? Antes que Grace pudesse responder, Nathan entrou na cozinha. Sofia, você veio sem aviso. Sofia Blackwood, irmã de Nathan. Uma das advogadas mais importantes de Chicago, Grace, tinha ouvido Daniel mencioná-la. Eu não preciso de aviso para entrar na casa do meu irmão, Sofia respondeu. Especialmente quando você contratou uma completa estranha para morar com as crianças. Ela virou-se para Grace. Nada pessoal, mas eu preciso saber quem você é antes que eu a deixe ficar perto da minha família. Sofia passou a manhã inteira investigando Grace. Ela interrogou as crianças primeiro. Olivia se posicionou na frente de Grace como uma pequena guerreira. Tia Sofia, Mama Grace é boa. Ela cuida de nós. Ela não vai embora como as outras. Ethan segurou a mão de Grace e não a soltou. Mia subiu no colo de Grace e envolveu seus braços firmemente no pescoço de Grace. Sofia observou tudo com olhos que não perdiam nada. Então ela verificou o histórico de Grace. Deixada no altar. Perdeu seu filho. Deserdada por sua família. Sem antecedentes criminais. Sem motivo obscuro. Apenas uma mulher sem nada. Aqui, porque não havia outro lugar para ir. No final da manhã, Sofia sentou-se em frente a Grace na sala de estar. Seu olhar tinha suavizado um pouco. Você parece real, ela disse. Eu não confio em ninguém perto desta família, mas minhas sobrinhas e sobrinho confiam em você e eles não estão errados sobre as pessoas. Grace não sabia o que dizer. Ela apenas assentiu à tarde. Outro carro parou no portão, mas desta vez não era um aliado, um reluzente Rolls-Royce prateado. O motorista abriu a porta. Um casal mais velho saiu, vestidos com roupas caras, joias captando a luz, olhos frios como gelo. Richard e Catherine Thornton, os avós maternos das crianças. Grace reconheceu Catherine no momento em que a viu.
Ela tinha os mesmos olhos da falecida esposa de Nathan nas fotografias nas paredes. Eles entraram como se fossem donos do lugar. Catherine olhou para Grace, seus lábios pressionados em uma linha fina. Quem é esta? A nova empregada. Sua voz pingava com desprezo. Ela não parece muito limpa. Grace sentiu o calor invadir seu rosto, a vergonha familiar subindo rápido, mas ela não abaixou a cabeça. Ela tinha aprendido a ficar ereta nesta casa. Nathan saiu e ficou ao lado dela. Ela cuida dos meus filhos, e você não tem o direito de falar sobre ela assim. Richard Thornton deu uma risada curta e zombeteira. Nathan, meus netos precisam de um ambiente melhor do que viver na casa de um criminoso com uma empregada gorda. A mandíbula de Nathan apertou. Você não tem direitos sobre meus filhos. Catherine falou, sua doçura falsa e escorregadia. Eles são nossos netos. O sangue de nossa filha Elizabeth não gostaria que seus filhos fossem criados neste ambiente. Não diga o nome da minha esposa, Nathan disse, sua voz fria como pedra. Richard deu um passo à frente. Nós faremos o que for necessário para protegê-los, mesmo que tenhamos que usar a lei. A ameaça pairou no ar. Nathan não disse mais nada. Ele apenas ficou lá, parecendo que poderia queimar o casal com seus olhos. Por fim, os Thorntons viraram, subiram de volta em seu carro e foram embora. Depois que eles partiram, Sofia puxou Nathan para seu escritório. Grace estava do lado de fora da porta e ouviu cada palavra. Eles estão planejando algo, Sofia disse. Ouvi dizer que contrataram advogados. Uma equipe legal inteira. Eles não têm um caso, Nathan respondeu. Eu sou o pai deles. Eles criarão um. A voz de Sofia ficou grave. O que você é aos olhos da lei? Um chefe da máfia? Sua casa foi apenas alvo, e você tem uma mulher estranha morando aqui, sem conexão legal com você. Silêncio. Então Sofia acrescentou, mais quieto agora. Eles a usarão contra você. Grace. Grace recuou, seu coração batendo fora de controle. Ela entendeu. Ela não estava apenas enfrentando o mundo sombrio de Nathan. Ela estava enfrentando uma família poderosa disposta a fazer qualquer coisa para levar as crianças que ela amava. E ela, uma mulher sem nada, poderia ser a primeira peça sacrificada nesta guerra. Uma semana após a visita dos Thornton, tudo pareceu acalmar. Grace tentou não pensar na ameaça deles. Ela se concentrou nas crianças, nas refeições, nas histórias de ninar, nos raros momentos de paz que aquela casa às vezes oferecia. Aquela noite, ela sentou na cama do quarto de Olivia com todas as 3 crianças reunidas perto. Mia estava encolhida em seu colo, pequenos dedos agarrando a camisa de Grace. Ethan descansou a cabeça em seu ombro, seus olhos meio fechados. Olivia sentou ao lado dela, pernas dobradas no colchão, ouvindo cada palavra. Grace estava lendo um conto de fadas, sobre uma garota pobre que encontrou a felicidade, sobre uma família reunida. Sua voz era gentil e uniforme, como uma canção de ninar. Paz. Felicidade. Pela primeira vez em sua vida, Grace sentiu que pertencia a algum lugar. Então os tiros soaram bem, 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 um após o outro. Perto, bem do lado de fora da janela. As luzes se apagaram. A escuridão engoliu o quarto. Mia gritou, um som que rasgou a noite. Ethan ficou rígido, incapaz de respirar, olhos bem abertos no escuro. Olivia envolveu seus braços em torno de seu irmãozinho, tremendo da cabeça aos pés. O tiroteio continuou, gritos, passos correndo, vidro quebrando. Grace não entrou em pânico. Ela não teve tempo para entrar em pânico. Havia apenas um pensamento em sua mente: proteger as crianças. Sigam-me agora mesmo. Sua voz era estranhamente calma. Ela ergueu Mia com um braço e segurou a mão de Ethan com o outro. Olivia, segure a mão dele. Eles correram pela escuridão. Grace sabia o caminho. Nathan tinha mostrado a ela antes. O quarto do pânico, no final do corredor. Uma porta de aço escondida atrás de um espelho.
Ela empurrou o espelho para o lado e digitou o código com dedos trêmulos. A porta abriu. Ela empurrou as crianças para dentro, entrou depois delas e bateu a porta. Escuridão total. Ela afundou no chão e puxou todas as 3 crianças para seus braços. Mia soluçava incontrolavelmente, tremendo como uma folha. Ethan ainda não conseguia falar, apenas ofegava forte. Olivia tentou ser forte, mas lágrimas escorriam por suas bochechas. Vai ficar tudo bem, Grace sussurrou, segurando-os mais forte. Eu estou aqui, ninguém pode machucá-los. Eu prometo. O tiroteio lá fora continuou. Mais longe, mais perto. Então mais longe novamente. Mama Grace, Mia soluçou. Eu estou com medo. Eu estou com tanto medo. Grace beijou sua testa. Eu sei, querida. Eu também estou com medo. Mas nós temos um ao outro. Nós vamos ficar bem. Ela começou a cantar. A mesma canção de ninar que ela tinha cantado para Mia na primeira noite. Sua voz tremeu, áspera e fina, mas ela continuou cantando. As crianças se apertaram contra ela. Ouvindo sua canção do jeito que você ouve um batimento cardíaco e acredita que significa vida. Lá fora, o inferno estava se soltando. Marcus Webb, o maior rival de Nathan, tinha lançado um ataque. 20 atiradores, totalmente equipados. Eles invadiram a parede leste onde as câmeras tinham um ponto cego. Nathan e seus homens lutaram no escuro. Tiros, gritos, corpos caindo no chão. Daniel levou uma bala no ombro e continuou lutando assim mesmo. Nathan se moveu como um tigre encurralado. Ele não estava pensando em si mesmo. Ele estava pensando apenas em seus 3 filhos em algum lugar dentro desta casa. Ele tinha que protegê-los, não importa o custo. A luta se arrastou por quase 1 hora. Por fim, os atacantes foram rechaçados. Marcus Webb recuou, deixando para trás atiradores capturados e os mortos. Nathan correu para a casa, ignorando o sangue escorrendo de uma ferida em seu braço. Onde estão meus filhos? Ele gritou. Onde está Grace? Daniel apontou para o corredor. O quarto do pânico. Eu a vi colocar as crianças lá antes que as luzes se apagassem. Nathan correu. Ele digitou o código e abriu a porta. E ele os viu. Grace, sentada no chão com seus 3 filhos em seus braços. Todos os 4 estavam chorando. Mas eles estavam seguros. Eles estavam vivos. Papai! Mia gritou quando viu Nathan. Papai, Mama Grace nos salvou. Ela nos trouxe aqui. Ela cantou para nós. Ela disse que ninguém nos machucaria. Nathan caiu de joelhos. Ele puxou os 4 para seus braços. Grace também. Ele os segurou como se temesse que no momento em que os soltasse, eles desapareceriam. E então ele chorou. Nathan Blackwood, o chefe da máfia de Chicago, o homem que a cidade inteira temia, chorando como uma criança. Eu sinto muito, ele engasgou. Eu sinto muito. Eu os coloquei em perigo. Eu não os protegi. Grace levantou a mão para o rosto dele. Você não precisa se desculpar, ela disse gentilmente. Você só precisa estar aqui, você só precisa estar com eles. Isso é o que mais importa, Nathan. Olhou para ela, para a mulher que tinha segurado seus filhos no escuro, enquanto balas explodiam lá fora, para a mulher que tinha cantado para eles. A segurança. Mesmo enquanto ela estava aterrorizada. Ela mesma para a mulher que o mundo inteiro disse que não merecia ninguém. Obrigado, ele sussurrou apertando a mão dela. Obrigado por salvar meus filhos. Você. O jeito que ele disse isso mudou tudo. Não, senhorita. Não, Grace. Você. Íntimo e desprotegido. E naquele momento, em meio a destroços e o cheiro forte de pólvora, algo mudou entre eles. Algo que nunca poderia ser desfeito. A notícia do ataque se espalhou como um incêndio. Através de jornais, televisão e mídias sociais. A propriedade do chefe da máfia, Nathan Blackwood, atacada a tiros na noite, crianças dentro, e isso foi tudo que a família Thornton precisava. 3 dias após o ataque, uma equipe de advogados apareceu no portão da propriedade com uma ordem judicial. Richard Thornton
tinha protocolado um pedido de custódia de seus netos. As razões listadas continuaram e continuaram. Nathan Blackwood era um criminoso perigoso. O ambiente de vida não era seguro para crianças. O ataque recente era prova clara. E havia mais uma coisa, sublinhada em negrito na petição. Um relacionamento impróprio com a empregada, prejudicando a moralidade e o desenvolvimento das crianças. Grace leu aquela linha e suas mãos começaram a tremer. Eles estavam usando-a contra Nathan, exatamente como Sophia havia avisado. A entrevista ocorreu ali mesmo na sala de estar da propriedade. O advogado dos Thornton era um homem de meia idade com cabelo sal e pimenta e olhos frios como pedra. Ele sentou-se em frente a Grace com uma pilha grossa de arquivos à sua frente. Nathan queria ficar, mas o advogado exigiu uma entrevista privada. Sophia estava do lado de fora da porta, seu rosto tenso como um arame. Senhorita. Holloway, o advogado começou, sua voz falsamente doce. Onde você dorme nesta casa? Grace puxou um fôlego. Eu tenho meu próprio quarto, segundo andar, ao lado dos quartos das crianças, ao lado dos quartos das crianças. Conveniente, não é? Ele escreveu algo. Quanto você está sendo paga para fingir que ama essas crianças? O rosto de Grace queimou. Eu não estou fingindo. Eu amo essas crianças. Amor? Ele zombou. Você apareceu do nada, sem família, sem amigos. Ninguém a contatou durante todo o tempo que você esteve aqui. Por que isso, senhorita Holloway, onde está a sua família? Por que eles não se importam se você está viva ou morta? As palavras atingiram Grace como lâminas cravadas em seu peito. Ela se lembrou do dia em que foi abandonada no altar. Ela se lembrou do desprezo nos olhos de seus pais, quando disseram que não tinham mais uma filha chamada Grace. Ela se lembrou da noite em que perdeu seu filho sozinha no hospital. Ninguém vindo visitá-la, mas ela não chorou. Ela não o deixaria ver sua fraqueza. Minha família me abandonou. Ela disse sua voz firme. Mas isso não tem nada a ver com como eu cuido dessas crianças. Eu estou aqui porque eu as amo não por dinheiro, não por Nathan Blackwood por elas. Depois de Grace vieram as crianças. O advogado entrevistou cada uma. Olivia foi a primeira. A menina sentou-se ereta, seus olhos fixos no homem desconhecido. Você chama a Grace de Mama Grace. Quem lhe disse para fazer isso? Ninguém me disse, Olivia respondeu, clara e firme. Eu quis chamá-la assim. Ela cuida de mim. Ela me ama. Ela ficou comigo quando eu chorei, porque eu senti a falta da minha mãe. Vovó e vovô podem fazer isso? O advogado não respondeu. Ethan foi o próximo. O menino tremeu. Seus olhos baixaram para o chão. Você tem medo nesta casa? O advogado perguntou. Ethan balançou a cabeça. Do que você tem medo? Silêncio por um momento. Então Ethan levantou o rosto, sua voz rouca e áspera. Eu tenho medo de perder a Mama Grace. Eu tenho medo que ela vá embora como minha mãe. Eu não quero perder mais ninguém. Mia foi a última. A criança de 3 anos chorou desde o momento em que entrou na sala até o final da entrevista. Ela se agarrou a Grace e recusou-se a soltá-la. Mama Grace! Mama Grace! Não vá! Não os deixe levar a Mama Grace! O advogado tentou fazer perguntas, mas Mia não respondeu. Ela apenas chorou e se agarrou a Grace como se sua própria respiração dependesse da presença da mulher. Uma semana depois, o tribunal convocou uma audiência de emergência. A juíza era uma mulher de meia-idade com cabelo grisalho e um rosto inexpressivo. Ela sentou-se atrás do banco alto, olhando para ambos os lados, a família Thornton, de um lado com sua formidável equipe jurídica, Nathan e Grace do outro, com apenas Sophia os representando. Após revisar as evidências, a juíza declarou: o tribunal considera que é necessária uma investigação adicional sobre o ambiente de vida das crianças. No entanto, a questão de uma mulher vivendo na casa sem um relacionamento legal com a família deve ser abordada imediatamente. Grace sentiu o sangue em seu corpo gelar. Grace Holloway tem 72 horas para deixar a casa do Sr. Blackwood.
Se ela permanecer após esse prazo sem um relacionamento legal com a família, o tribunal considerará colocar as crianças em custódia temporária até que uma decisão final seja tomada. 72 horas. 3 dias. Grace sentiu como se alguém a tivesse socado no estômago. Ela tinha que ir embora, ou as crianças seriam levadas. Não havia outra escolha. Na volta para casa, ninguém falou. As crianças se apertaram em Grace, como se tivessem medo de que ela desaparecesse a qualquer segundo. Quando chegaram à propriedade, Olivia agarrou a mão de Grace, seus olhos vermelhos e molhados. "Você não vai embora, vai?" ela perguntou, sua voz tremendo. Você prometeu que ficaria." Grace olhou para a menina de 8 anos, olhando para ela com esperança e medo emaranhados. Ela queria dizer que ficaria. Ela queria prometer que tudo ficaria bem. Mas ela não podia. Não desta vez. Porque se ela ficasse, as crianças seriam levadas. E se ela fosse embora, ela quebraria sua promessa a eles. Ela não pôde responder. Ela apenas puxou Olivia para um abraço apertado, lágrimas escorrendo por suas bochechas, e orou por um milagre que ela sabia que nunca viria. A casa jazia sob um cobertor de silêncio. Grace sentou na cama com sua pequena bolsa aberta à sua frente. Ela olhou para as poucas peças de roupa que possuía, ainda apenas o suficiente para caber em uma única bolsa, assim como no dia em que chegou. Ela começou a dobrar cada item e colocá-lo dentro. Suas mãos tremeram. Lágrimas caíram. Mas ela não parou. Se ela fosse embora, os Thorntons perderiam sua desculpa para levar as crianças. Se ela fosse embora, Nathan não seria acusado de um relacionamento impróprio. Se ela fosse embora, as 3 crianças que ela amava poderiam ficar com o pai dela. Ela tinha que ir mesmo, que isso significasse que seu coração se despedaçaria. "O que você está fazendo?" A voz de Nathan veio da porta. Grace não se virou. Ela não podia suportar olhar para ele. "Eu estou salvando seus filhos." Indo embora, seus passos se aproximaram. Grace sentiu o calor dele logo atrás dela. "Não deixando que eles percam tudo por minha causa," ela sussurrou. "Eu sou a razão pela qual os Thorntons têm um caso. Eu sou sua fraqueza. Se você for, eu vou te perder." Ah! Nathan agarrou seus ombros e a virou para encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos no escuro. "Eu não posso perder você, Grace. Eu não posso." "Você tem que ir." Grace tentou se soltar. "Pelas crianças. Eu te amo." As 3 palavras deixaram Grace congelada. Nathan a encarou como se seu olhar pudesse incendiá-la. "Eu te amo," ele disse novamente. "Eu não sei quando aconteceu. Talvez na noite em que você levantou Mia, e ela dormiu pacificamente pela primeira vez em 4 meses. Talvez no dia em que Ethan falou novamente depois que enterramos aquele pássaro. Talvez no momento em que Olivia começou a te chamar de Mama Grace. Talvez na noite em que você segurou meus filhos no quarto do pânico enquanto balas voavam lá fora. Eu não sei o momento exato, mas eu sei que eu te amo. Eu te amo, Grace Holloway." As lágrimas de Grace se soltaram. Ela esperou a vida inteira para ouvir alguém dizer aquelas palavras. E agora, quando ela finalmente ouviu, elas vieram do único homem que ela tinha que deixar. "É por isso que eu tenho que ir," ela soluçou. "Porque eu te amo também. Eu te amo. Eu amo Olivia, Ethan, Mia. Eu amo esta família demais, demais para vê-los perder tudo por minha causa." Nathan a puxou para seus braços, segurando-a como se temesse que ela fosse se dissolver contra ele. "Fique," ele sussurrou em seu cabelo. "Fique e lute comigo. Você não pode vencer contra o tribunal." "Eu posso tentar." Sua voz tremeu. "Com você, nós podemos tentar juntos." Eles ficaram lá no escuro, segurando um ao outro, e Grace queria acreditar. Ela queria acreditar que eles poderiam vencer. Mas ela tinha perdido demais em sua vida. A esperança a assustava, acreditar, e então perder novamente a assustava ainda mais. Madrugada. 4 horas. O céu ainda estava completamente preto.
Grace estava na porta de seu quarto com a bolsa na mão. Ela tinha decidido. Ela iria embora. Pelas crianças. Por Nathan. Pelo amor que ela sentia que era grande demais para deixá-lo sofrer por causa dela. Ela entrou no corredor, tentando não fazer barulho. Ela desceu as escadas, um passo de cada vez. Ela estava quase na porta da frente, a apenas alguns passos. Você vai embora sem dizer nada. A voz de Olivia surgiu da escuridão. Grace parou bruscamente. Ela se virou. Olivia estava no pé da escada, olhos inchados, cabelo uma bagunça selvagem. Ela tinha chorado a noite toda. Olivia, você prometeu. A voz da garota tremeu. Desde o começo você prometeu que ficaria. Você disse que eu não tinha que confiar em você imediatamente. Apenas me deixar tentar. Eu te deixei tentar. Eu confiei em você. E agora você vai embora? Pequenos passos soaram nas escadas. Ethan apareceu, esfregando os olhos, seu rosto molhado de lágrimas. Então Mia, correndo em seu pijama, soluçando forte. Mama Grace, não vá! Mia se jogou em Grace e envolveu seus braços em torno das pernas de Grace. Ethan a seguiu e se agarrou à sua cintura. Olivia deu um passo à frente e envolveu seus braços em torno do pescoço de Grace. Eu serei bom. Ethan engasgou, falando mais do que ele jamais havia falado antes. Eu serei tão bom. Eu não vou te incomodar. Eu vou ouvir. Apenas não vá. Por favor, não vá. Mama Grace. Mia chorou. Eu amo a Mama Grace. Não me deixe. Não vá como a mamãe. O coração de Grace se partiu completamente. Ela olhou para as 3 crianças agarradas a ela como se suas vidas dependessem disso. Então ela olhou para cima. Nathan estava nas escadas, seus olhos vermelhos também, mas ele não disse uma palavra. Ele estava esperando por sua decisão. Você prometeu. Olivia soluçou. Você disse que ficaria. Você disse que nos amava. Foi uma mentira. Foi tudo uma mentira. Não, não foi uma mentira. Era a verdade. A única verdade que Grace já havia tido. Ela amava essas crianças. Ela amava este homem. Ela amava esta família. E ela não podia deixá-los. A bolsa escorregou de sua mão e caiu no chão. Grace desabou entre as 3 crianças e as envolveu todas em seus braços. Ok, ela sussurrou entre lágrimas. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sinto muito. Eu sinto muito por ter sequer pensado em ir embora. Eu ficarei com vocês. Nathan desceu as escadas e caiu de joelhos ao lado deles. Ele puxou os 4 para seus braços. Nós vamos lutar, Grace disse, sua voz mais firme agora. Nós vamos lutar juntos e nós vamos vencer. 3 dias. Eles tinham 3 dias para se preparar para a maior luta de suas vidas. Sofia transformou o escritório de Nathan em um centro de comando. A mesa estava coberta de arquivos, documentos, evidências, empilhados em pilhas inquietas. Precisamos provar 2 coisas, ela disse, seus olhos afiados como facas. Primeiro, Grace é boa para as crianças. Segundo, os Thorntons têm um mau motivo. Sofia trabalhou sem parar. Ela contatou a doutora Eleanor Hayes, a psicóloga infantil que havia aconselhado a família de Nathan após a morte de Elizabeth. A doutora Hayes concordou em escrever um relatório sobre o notável progresso das crianças desde a chegada de Grace. Ethan havia começado a falar novamente. Mia estava dormindo a noite toda. Olivia havia começado a sorrir novamente. Sofia também entrou em contato com a professora de Olivia. A professora confirmou que as notas de Olivia haviam disparado no último mês, que a menina estava mais focada, mais feliz, não mais sentada sozinha no canto da sala de aula. E Daniel, após dias de investigação, descobriu a coisa mais importante de todas. A família Thornton estava afundando em dívidas. A empresa de Richard estava perto da falência. Eles precisavam de dinheiro, e sua filha Elizabeth havia deixado um fundo de $1 milhão para as 3 crianças. Se os Thorntons ganhassem a custódia,
Eles controlariam esse fundo. Isso não era amor. Isso era dinheiro. A data do julgamento chegou. O tribunal do condado de Cook estava lotado. Repórteres, curiosos e olhos cheios de julgamento seguindo Grace enquanto ela entrava. Ela vestia um vestido azul escuro simples, o mais bonito que Sofia tinha comprado para ela. Seu cabelo estava bem arrumado. Seu rosto estava pálido, mas ela mantinha o queixo erguido. Nathan caminhou ao lado dela, sua mão apertando a dela. Firmemente as crianças sentaram atrás deles ao lado de Daniel. Olivia segurou a mão de Ethan. Ethan segurou a mão de Mia. Todas as três crianças observavam Grace com preocupação, mas também com confiança. Do outro lado do corredor, os Thorntons sentaram-se com uma equipe jurídica intimidadora. 5 advogados internos caros, pastas de couro polido, alinhadas como armas. Richard Thornton sorriu com confiança quando viu Grace, o sorriso de um homem certo de que ia vencer. A audiência começou. O advogado dos Thorntons se levantou, sua voz ecoando pelo tribunal. Vossa Excelência, nós representamos Richard e Catherine Thornton, avós que estão profundamente preocupados com a segurança de seus netos. Ele ligou uma tela e exibiu imagens da noite do ataque, a propriedade em ruínas, marcas de bala nas paredes, vidro quebrado. Este é o ambiente de vida de 3 crianças, o lar de um criminoso notório, atacado por tiros no meio da noite. Crianças forçadas a se esconder em um quarto seguro. Este é um lugar para criar crianças. Ele se virou para Nathan. Nathan Blackwood. Toda Chicago sabe quem ele é. Ele administra o maior império criminoso nesta cidade. Sua esposa foi morta por causa dele. E agora seus filhos serão mortos por causa dele. Então ele apontou para Grace. E aqui, Grace Holloway, a mulher vivendo na casa do Sr. Blackwood sem qualquer relacionamento legal. Ele abriu um arquivo. Sem família. Abandonada antes de seu casamento. Deserdada por seus pais. Nem uma única pessoa neste mundo a quer. Ele olhou para Grace com desprezo. Esta mulher não tem posição, sem dignidade. Se nem sua própria família a quer, como ela pode cuidar de 3 crianças? Grace sentiu como se milhares de facas estivessem sendo cravadas em seu peito. Cada olho no tribunal fixou-se nela, julgando, zombando, sentindo pena. Ela queria correr, ela queria desaparecer. Mas ela não correu. Ela sentou-se ereta, seu rosto sem cor, e ela não abaixou a cabeça. Debaixo da mesa, Nathan apertou a mão dela. A mão dele estava quente, firme, como se lhe dissesse que ele estava ali, como se prometesse que não a deixaria enfrentar isso sozinha. Sofia se levantou para responder. Vossa Excelência, o outro lado fala sobre a segurança das crianças, mas eles não falam de seu verdadeiro motivo. Ela apresentou evidências da dívida dos Thorntons, a empresa perto da falência, sua necessidade urgente de dinheiro, o fundo das crianças valendo milhões de dólares. Isso não é amor pelos netos, isso é ganância. Então Sofia exibiu o relatório da Dr. Hayes. Desde que a senhorita Grace Holloway chegou, todas as 3 crianças mostraram melhora psicológica significativa. Ethan, um menino que não falava uma única palavra por 4 meses, começou a falar novamente. Mia, uma garotinha que não conseguia dormir por causa de pesadelos, agora dorme pacificamente todas as noites. Olivia, uma criança forçada a carregar o fardo de uma mãe com apenas 8 anos, finalmente foi permitida a ser criança novamente. Sofia reproduziu um vídeo. As crianças rindo com Grace na cozinha. Mia no colo de Grace, rindo. Ethan falando algo com as mãos acenando no ar. Olivia ajudando Grace a assar. Farinha no rosto, felicidade transbordando. O tribunal ficou em silêncio enquanto assistiam. Mas o advogado dos Thornton não desistiu. Ele se levantou, sorrindo friamente. Vídeos bonitos, relatórios impressionantes. Mas há uma pergunta que o advogado do Sr. Blackwood não pode responder. Ele se virou para Grace, seu olhar como uma lâmina.
Se a senhorita Holloway é tão maravilhosa, por que sua própria família a abandonou? Por que seus pais não querem ver sua própria filha? Deve haver uma razão, Vossa Excelência. Pessoas boas não são rejeitadas por toda a sua família. O tribunal olhou para Grace, esperando, julgando. Grace sentiu as lágrimas subindo. Mas ela não chorou. Ela tinha chorado o suficiente. Ela tinha fugido o suficiente. Oh. Hoje, ela ia lutar. Ela se levantou de sua cadeira, sua voz tremendo mais clara. Vossa Excelência, eu gostaria de falar. O tribunal inteiro ficou em silêncio enquanto Grace dava um passo à frente. Ela podia sentir centenas de olhos fixos nela, julgando, curiosos, desprezíveis. Mas ela não se importava mais. Ela tinha vivido a vida inteira sob olhos assim. Hoje, ela ia contar a verdade. Não importa o quanto doesse. Vossa Excelência, ela começou, sua voz tremendo, mas não fraca. O advogado do Sr. Thornton perguntou por que minha família me abandonou. Eu vou responder. Ela puxou um fôlego profundo. 2 anos atrás, eu estava no altar em um vestido de noiva. O noivo olhou para mim da outra ponta da igreja, então virou e foi embora. Ele disse que eu não era digna de qualquer homem. Ela ouviu sussurros se espalharem pelo tribunal. Ela continuou. Eu acreditei nele. Eu acreditei que eu não era digna de amor. Eu acreditei que eu era algo para ser jogado fora. Minha família me deserdou, porque eu os envergonhei. Eles disseram que não tinham uma filha chamada Grace. Eu me tornei invisível na própria casa onde eu cresci. Lágrimas escorreram. Mas ela não parou. 6 meses depois eu perdi o bebê que eu estava carregando, o filho do homem que me abandonou. Eu a nomeei Esperança e Esperança, porque era a única coisa que me restava então. Ela engoliu em seco. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu não tinha nada, sem família, sem dinheiro, sem futuro. Apenas uma frase gravada em minha mente. Você não merece ninguém. Então eu conheci estas 3 crianças. Grace se virou e olhou para Olivia, Ethan e Mia. Todas as 3 a observavam com olhos cheios de lágrimas. Eles não se importaram com a minha aparência. Eles não perguntaram sobre o meu passado. Eles não perguntaram por que minha família não me queria. Eles só precisavam de alguém para ficar. Alguém para abraçá-los quando choravam. Alguém para cantá-los para dormir. Alguém para dizer que tudo ficaria bem. Ela se virou para a juíza. Sr. Thornton diz que eu não tenho posição. Talvez ele esteja certo. Pelos padrões dele, eu não sou rica. Eu não sou bonita. Eu não venho de uma família respeitável. Mas eu aprendi algo com essas 3 crianças. O amor não exige credenciais. O amor não se importa se você é rico ou pobre, bonito ou feio, aceito ou rejeitado. O amor só pede para você aparecer. O amor só pede para você ficar. O amor só pede para você não desistir. Eu amo essas crianças e eu não vou desistir delas. Ela mal havia terminado quando uma pequena voz se levantou de trás dela. Eu quero falar. Olivia se levantou, seu rosto molhado de lágrimas, mas seus olhos firmes. Nathan se moveu como se fosse pará-la, mas a juíza levantou uma mão. Deixe a criança falar. Olivia caminhou para a frente e ficou ao lado de Grace. A menina de 8 anos parecia pequena em um tribunal lotado, mas ela não tremeu. Meu nome é Olivia Blackwood. Ela começou, sua voz tremendo mais clara. Minha mãe morreu há 4 meses. Eu a vi ser baleada bem na minha frente. O tribunal ficou completamente parado. Depois disso, eu pensei que eu tinha que substituí-la. Eu tinha que cuidar do meu irmão e da minha irmã. Eu tinha que ser forte. Eu não tinha permissão para chorar. Eu não tinha permissão para ser fraca. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela continuou. Meus avós dizem que querem nos proteger, mas quando minha mãe morreu, eles não vieram. Nem uma vez. Eles não me abraçaram quando eu chorei. Eles não perguntaram se eu sentia falta da minha mãe.
Eles só ligaram sobre papelada, sobre dinheiro, sobre herança. Ela olhou para seus avós. Richard Thornton empalideceu. Catherine abaixou a cabeça. Mama Grace é diferente, Olivia disse. E sua voz ficou mais firme. Ela não tentou substituir minha mãe. Ela apenas ficou comigo. Ela sentou comigo às 2 da manhã quando eu chorei porque eu sentia a falta da minha mãe. Ela não me disse para parar de chorar. Ela apenas me abraçou e me disse que eu tinha permissão para ficar triste. Ela me ensinou que eu posso ficar triste e forte ao mesmo tempo. Eu posso sentir falta da minha mãe e amá-la. Ao mesmo tempo, eu não tenho que escolher. Olivia virou-se para a juíza, seus olhos vermelhos mais ferozes. Por favor, não tire a mama, Grace, de nós. Nós já perdemos nossa mãe. Por favor, não nos faça perder mais uma pessoa. Eu não quero ir com meus avós. Eu quero ficar com meu pai. Eu quero ficar com a mama Grace. Por favor, deixe-nos ficar com as pessoas que realmente nos amam. O tribunal caiu em silêncio. Nem um som, nem um sussurro. Apenas os pequenos soluços de Mia sentada no colo de Daniel. Grace olhou para Olivia, seu coração se partindo e se curando ao mesmo tempo. Ela se ajoelhou e envolveu os braços na criança. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ser corajosa. Do lado dos Thornton, Richard estava sussurrando urgentemente para seu advogado. Seu rosto estava branco. Catherine manteve a cabeça baixa. Incapaz de olhar para qualquer um, a juíza olhou para baixo do banco. Seu olhar repousou em Grace e Olivia, abraçando-se. Então mudou para os Thorntons. Então para Nathan, o homem lutando contra as lágrimas enquanto observava sua filha. Ela bateu o martelo. A corte irá fazer um recesso de 30 minutos para considerar. 30 minutos. 30 minutos para decidir o destino de uma família. Grace se levantou e guiou Olivia de volta aos seus assentos. Nathan esperou por elas, seus olhos marejados. Ele as puxou para seus braços. Ethan e Mia correram e se agarraram a eles. 5 pessoas estavam no meio do tribunal, abraçando-se, esperando por uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. 30 minutos. Os 30 minutos mais longos da vida de Grace. Ela sentou no banco duro do tribunal, seu coração batendo forte dentro de seu peito. Mia sentou em seu colo, pequenas mãos agarrando a camisa de Grace e recusando-se a soltar. Ethan sentou à sua esquerda, sua cabeça descansando em seu ombro, sua mão segurando a dela. Olivia sentou à sua direita, também segurando a mão dela. Pequenos dedos apertados como se tivessem medo de que Grace pudesse desaparecer. Nathan estava logo atrás deles. Ele não falou, ele simplesmente estava lá presente. Sua mão repousava no ombro de Grace, quente e firme. Ao redor deles, as pessoas sussurravam. Repórteres rabiscavam. O advogado dos Thornton discutia com seus clientes. O rosto de Richard Thornton estava roxo de raiva, suas mãos cortando o ar em gestos furiosos. Catherine sentou imóvel como uma estátua, recusando-se a olhar para qualquer um. Grace não prestou atenção neles. Ela se concentrou em sua respiração, nas 3 crianças agarradas a ela, na mão de Nathan em seu ombro. Esta era sua família. Não importa qual fosse a decisão, esta ainda era sua família. A porta da juíza se abriu. O tribunal inteiro ficou em silêncio. A juíza saiu, seu rosto não entregando nada. Ela sentou, arrumou os papéis à sua frente. Grace parou de respirar. O aperto de Nathan em seu ombro se intensificou. Após revisar todas as evidências e depoimentos, a juíza começou, sua voz ecoando pelo tribunal. O tribunal decide o seguinte. Ela fez uma pausa e olhou para seus documentos. Quanto aos peticionários, Richard e Catherine Thornton, o tribunal encontra um claro motivo financeiro por trás desta petição. As evidências mostram que os Thorntons estão enfrentando sérias dificuldades financeiras e pretendem controlar o fundo fiduciário dos netos.
O tribunal também constata que os Thorntons não forneceram nenhuma evidência de cuidado genuíno pelas crianças durante os 4 meses desde o falecimento da mãe das crianças. Richard se levantou para protestar, mas seu advogado o puxou de volta para baixo. A juíza continuou. Quanto ao requerido, embora o Sr. Nathan Blackwood tenha questões legais complexas, o tribunal considera que ele é um pai responsável que ama seus filhos. As evidências mostram que ele tomou medidas para garantir a segurança deles em circunstâncias difíceis. Então a juíza olhou para Grace. Quanto à senhorita Grace Holloway, o tribunal considera que a senhorita Holloway demonstrou dedicação e amor através de testemunho de especialista, através de evidências do progresso das crianças e, o mais importante, através das próprias palavras das crianças. Ela bateu o martelo. O tribunal nega a petição dos Thorntons. A custódia total permanece com o Sr. Nathan Blackwood. A sessão está encerrada. Grace não podia acreditar no que tinha ouvido. Ela sentou lá, congelada, incapaz de se mover. Então Mia gritou: "Mama Grace, nós ganhamos! Nós ganhamos!" E Grace se desfez, lágrimas jorraram como um rio. Ela abraçou Mia. Então Ethan e Olivia, as 3 crianças, se agarraram a ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você está ficando", Ethan disse, sua voz ressoando de alegria. "Mama Grace está ficando conosco." Do outro lado do tribunal, Richard Thornton estava em pé, seu rosto escuro de fúria. Ele gritou algo para seu advogado, então virou e saiu furioso sem olhar para trás. Catherine o seguiu com a cabeça baixa, incapaz de encontrar os olhos de ninguém. Sofia se aproximou de Grace, seus próprios olhos brilhando com lágrimas. "Você se saiu tão bem", ela disse, abraçando-a. "Você foi tão corajosa." Grace não conseguia falar. Ela apenas chorou, chorando de alívio, de alegria, do choque de finalmente lutar e vencer pela primeira vez em sua vida. Então Nathan se colocou na frente dela. O tribunal ainda estava lotado. Repórteres ainda estavam lá. Advogados ainda estavam lá. Mas Nathan não se importou. Ele olhou para Grace, seus olhos cheios de algo que ela nunca tinha visto nele antes. Então ele se ajoelhou, ali mesmo no meio do tribunal, na frente de todos. A boca de Grace se abriu. "Nathan, o que você está fazendo?" Nathan pegou sua mão. "Grace Holloway." Ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu não sou bom com palavras, eu nunca fui. Eu só sei agir, mas hoje eu preciso falar." Ele puxou um fôlego. "Você salvou meus filhos. Você veio quando eles estavam morrendo lentamente de luto. Você os trouxe de volta à vida. Você ensinou Mia a dormir pacificamente. Você ensinou Ethan a falar novamente. Você ensinou Olivia a ser criança novamente. E você me salvou." Sua voz falhou. "Eu morri com minha esposa no dia em que ela deixou este mundo. Eu era apenas um corpo andando depois disso. Mas você me trouxe de volta. Você me deu uma razão para voltar para casa. Você me deu uma razão para viver. Eu te amo, Grace. Eu não quero viver outro dia sem você ao meu lado." Ele tirou uma pequena caixa do bolso de seu terno e a abriu. Um anel de diamante brilhou dentro. "Você quer se casar comigo? Não por causa do tribunal. Não por causa dos Thorntons. Não por causa de mais ninguém. Apenas porque eu te amo. E eu quero você comigo para sempre." Grace chorou. Ela riu. Ela não sabia mais o que estava fazendo. Ela só sabia que seu coração estava explodindo de felicidade. "Sim", ela sussurrou. Então ela disse mais alto: "Sim, eu quero." Mia saltou no lugar. "Mama Grace vai ficar para sempre, papai. Para sempre. Para sempre." Nathan se levantou, deslizou o anel no dedo de Grace, então se virou para sua filha. "Para sempre, querida. Mama Grace vai estar conosco para sempre." Olivia e Ethan correram para a frente e envolveram os braços em torno de ambos. "Nós somos realmente uma família agora."
Olivia chorou. Uma família de verdade. Nathan olhou para Grace. Grace olhou para ele. Então ele se inclinou e a beijou, ali mesmo no meio do tribunal, na frente de todos. Seu primeiro beijo. E Grace sabia que este era apenas o começo de uma nova vida que ela nunca havia ousado sonhar. Uma semana. Eles tinham apenas uma semana para se preparar para um casamento. Mas com Sofia, uma semana era mais que suficiente. Ela transformou o Jardim dos Fundos em algo saído de um conto de fadas. Flores brancas por toda parte. Lanternas penduradas nos galhos. Um corredor estreito carpetado com pétalas levando a um arco de rosas onde Nathan estaria esperando. Eu quero ser a dama de honra, Olivia anunciou no momento em que soube do casamento. Eu vou espalhar flores para a Mama Grace. Eu vou fazer o melhor trabalho. Ethan levantou a mão. Eu quero segurar os anéis. Papai, posso segurar os anéis? Nathan se ajoelhou até o nível de seu filho. Esse é o trabalho mais importante. Você consegue fazer isso? Ethan assentiu solenemente. Eu não vou deixá-los cair, eu prometo. E Mia, a de 3 anos, tinha apenas um pedido. Eu quero um vestido de princesa, um rosa, com glitter. Sofia riu e anotou em seu caderno. Um vestido de princesa rosa com glitter. Tudo bem, mocinha. O dia do casamento chegou. Uma tarde suave e ensolarada, luz dourada quente espalhando-se pelo jardim. Não havia centenas de convidados. Não havia repórteres. Nenhum espetáculo. Apenas a família e as poucas pessoas que mais importavam. Daniel estava ao lado de Nathan como seu padrinho. Sofia sentou na primeira fila, os olhos já marejados antes mesmo da cerimônia começar. Alguns dos homens de Nathan sentaram atrás dela, homens duros que suavizavam quando observavam as crianças brincar ao redor das cadeiras. Nathan estava no final do corredor em um terno preto, cabelo bem penteado, mas seus olhos nunca deixaram a porta dos fundos por nenhum segundo. Ele estava esperando por ela. A porta abriu. Grace saiu e Nathan esqueceu como respirar. Ela usava um vestido branco simples, sem pedras, sem bordados, elaborados apenas tecido branco, limpo ajustado ao seu corpo e suavemente esvoaçante na bainha. Seu cabelo caía solto sobre seus ombros com uma pequena flor branca escondida. Ninguém a conduziu pelo corredor. Sem pai, sem irmãos. Ela caminhou sozinha. Mas ela não estava solitária. Olivia caminhou à frente, espalhando pétalas de rosa branca sobre o corredor. Ela estava séria, como se estivesse cumprindo a missão mais importante de sua vida. Cada passo, cada pétala cuidadosamente colocada, Ethan seguiu atrás dela, ambas as mãos levantando uma almofada de veludo vermelho, com os 2 anéis. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam fixos com foco feroz, nunca deixando os anéis por nenhum segundo. Mia estava nos braços de Daniel acenando para Grace. Mama, Grace, mama, Grace, você é tão bonita. Ela gritou seu vestido rosa com glitter brilhando na luz do sol. Grace sorriu, lágrimas já começando a cair. Ela alcançou Nathan e ele pegou sua mão. A mão dele estava tremendo também. O ministro começou a cerimônia, mas Grace mal conseguia ouvir uma palavra. Ela apenas olhou para Nathan, o homem que lhe havia dado uma família quando ela não tinha mais ninguém. Quando chegou a hora dos votos, Nathan falou primeiro. Grace, ele começou, sua voz rouca de emoção. Eu não sou bom em fazer promessas. Eu uma vez prometi que protegeria a mulher que amava, e falhei. Ele engoliu em seco. Mas hoje, eu estou prometendo a você. Eu vou te proteger. Eu vou te amar. Eu vou te dar a família que você merece ter. Eu não vou falhar novamente. Então foi a vez de Grace. Ela olhou para Nathan, então para as 3 crianças de pé ao lado deles. Nathan, ela disse, sua voz tremendo mais firme. Eu costumava pensar que não era digna de ninguém. Eu costumava pensar que estaria sozinha pelo resto da minha vida. Mas você e as crianças me provaram que eu estava errada.
Ela apertou o aperto na mão dele. Eu prometo que ficarei. Eu prometo que vou amar você e as crianças. Para sempre. Não importa o que aconteça. Eu não vou embora. Nunca. O ministro os declarou marido e mulher. Nathan envolveu Grace em seus braços e a beijou. Um beijo doce. Um beijo que tinha gosto de começos. As crianças correram e abraçaram os dois. Então somos uma família de verdade agora? Olivia perguntou, seus olhos brilhando. Grace a puxou para perto. Sempre fomos uma família querida. Agora é apenas oficial. Aquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Grace e Nathan estavam na varanda. A luz da lua derramava-se sobre o jardim abaixo. Você se arrepende? Nathan perguntou, uma ameaça de preocupação em sua voz. De se casar com um homem como eu? Um homem com um passado como o meu? Grace se virou para ele. Eu não me casei com um homem como você, ela disse gentilmente. Eu me casei com o pai dos meus filhos. Eu me casei com o homem que me deu uma família quando eu não tinha ninguém. Eu me casei com o homem que me viu quando o mundo inteiro olhou para o outro lado. Ela descansou a cabeça em seu ombro. Eu não me arrependo de um único segundo. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para o jardim onde a lanterna ainda brilhava. Felicidade. Plenitude. Pela primeira vez em sua vida, Grace sentiu que pertencia a algum lugar. E aquele lugar era nos braços do homem ao lado dela. 6 meses depois, as manhãs na propriedade Blackwood começaram do jeito que sempre faziam. O cheiro quente e amanteigado de panquecas enchia a cozinha. Grace estava no fogão, o pulso girando a frigideira, um sorriso persistindo em sua boca. Mia se envolveu na perna de Grace, implorando para ser pega. Mama Grace, me pegue, me pegue! Grace se abaixou e beijou a testa de sua filha. Espere até a mamãe terminar as panquecas, minha pequena princesa. Ethan estava sentado à mesa, falando sem parar. E então a professora disse que eu li o melhor da turma. E então Tommy me perguntou como eu fiquei tão bom em falar. E então eu contei a ele sobre a Mama Grace. E então Grace sorriu e ouviu. O menino que uma vez viveu em silêncio agora falava mais do que qualquer um na casa. E toda vez que ela ouvia suas histórias, ela agradecia a vida silenciosamente por deixá-la testemunhar este tipo de milagre. Olivia estava ao lado de Grace, ajudando a embalar os almoços para os mais novos. Devo adicionar morangos extras para Ethan, mamãe? Ele gosta de morangos. Sim, vá em frente. Grace olhou para sua filha mais velha, seu coração transbordando de amor. A menina de 8 anos que uma vez carregou o mundo inteiro em seus ombros finalmente tinha sido permitida a ser criança novamente. Aquela tarde, Grace sentou no chão do banheiro com um teste de gravidez em sua mão. 2 linhas vermelhas claras. Ela deslizou pela parede, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas não eram lágrimas de dor. Não as lágrimas aterrorizadas de 2 anos atrás. Estas eram lágrimas de esperança. Ela colocou a mão sobre sua barriga e sussurrou. Desta vez será diferente. Desta vez a mamãe vai te segurar. Aquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Grace sentou ao lado de Nathan no sofá. Eu preciso te contar algo. Nathan olhou para ela, preocupação em seus olhos. O que é? Grace pegou a mão dele e a colocou em seu estômago. Eu estou grávida. Nathan ficou imóvel, olhos arregalados, boca entreaberta, incapaz de encontrar palavras. Então ele a puxou para seus braços, segurando-a firmemente como se temesse que ela pudesse desaparecer. Desta vez será diferente, ele sussurrou em seu cabelo. Você me tem. Você tem as crianças. Você tem uma família inteira. Eu não vou deixar você perder mais ninguém. No dia seguinte, eles contaram às crianças. Olivia saltou no lugar. Eu realmente vou ser uma irmã mais velha de verdade. Eu vou cuidar muito bem do bebê. Ethan levantou a mão. Eu vou ensinar o bebê a falar. Eu vou contar histórias para ele todos os dias. Mia correu em círculos pelo quarto, gritando.
Bebê, bebê, bebê. 9 meses depois, Grace deu à luz um menino saudável. Ela estava deitada na cama do hospital, exausta e feliz. Nathan sentou ao lado dela, segurando seu filho recém-nascido, lágrimas escorrendo por seu rosto. O homem mais durão de Chicago chorando como uma criança. Meu filho, ele sussurrou. Meu filho. Grace sorriu para ele. Eu quero nomeá-lo Esperança. Nathan olhou para ela. Ele entendeu. Esperança. O bebê que ela havia perdido 2 anos antes. O nome que ela havia chorado no escuro. Agora Esperança havia voltado, na forma de um bebê saudável, com os olhos de sua mãe e o sorriso de seu pai. Esperança, Nathan repetiu. Perfeito. A porta do hospital abriu e as 3 crianças correram para dentro, rostos radiantes. Olivia veio para a beira da cama e olhou para o bebê com admiração. Posso segurá-lo, mamãe? Grace assentiu. Nathan cuidadosamente colocou Esperança nos braços de Olivia. A menina de 9 anos embalou seu irmãozinho. Olhos brilhando. Bebê, eu sou Olivia. Eu vou ser a melhor irmã do mundo. Eu prometo. Ethan estava ao lado dela e se inclinou para falar com ele. Ei, garotinho, nossa casa é divertida. Mama Grace cozinha comida incrível. Papai conta histórias. Olivia brinca com você. E Mia é um pouco barulhenta, mas você vai se acostumar. Mia apertou e beijou a bochecha do bebê de novo e de novo. Bebê é fofo. Mia ama bebê. Grace ficou ali observando. 4 crianças. Um marido que a amava. Uma família feita inteira. Ela uma vez pensou que morreria na solidão. Agora ela tinha tudo. 1 ano depois, tarde da noite na propriedade Blackwood, Grace sentou na cama com 4 crianças reunidas ao lado dela. Esperança dormia profundamente no berço ao lado da cama. Mamãe, conte uma história, Mia exigiu. Conte a história de como a mamãe veio para nós. Grace sorriu e começou, sua voz suave como uma canção de ninar. Era uma vez, havia uma garota que pensava que não era digna de amor. O mundo inteiro a rejeitou. Ela pensou que estaria sozinha para sempre. Então ela conheceu 3 crianças, Olivia continuou. Olhos brilhantes. Então ela conheceu 3 crianças, Grace repetiu. 3 crianças que não se importavam com a aparência dela. Elas só precisavam de alguém para amá-las, e a garota descobriu que precisava delas também. E essas crianças ensinaram a ela que ela era digna. Ethan disse. Grace puxou seus filhos para perto. Isso mesmo. Vocês ensinaram isso à mamãe. Nathan estava na porta, observando em silêncio. Quando as crianças estavam dormindo, ele caminhou até Grace. Aquela garota que disse que não era digna, ele perguntou suavemente. Onde ela está agora? Grace olhou para o marido, então para seus 4 filhos dormindo pacificamente, então para o quarto quente, o lar cheio de risadas. Ela estava errada, Grace sussurrou. Ela não era indigna. Ela só ainda não tinha encontrado as pessoas certas. Ela não era digna de qualquer homem. Ela era digna deste homem, destas crianças, desta vida. O amor não era perfeição. O amor era aparecer. O amor era ficar. O amor era escolher um ao outro. Cada dia. E finalmente Grace havia encontrado pessoas que a escolheram. Não porque ela mudou, mas porque eles finalmente viram quem ela realmente era. A história de Grace e Nathan tinha chegado ao fim, mas a mensagem que ela deixou para trás ficaria conosco. Às vezes nos sentimos indignos. Às vezes somos rejeitados, abandonados, afastados pelo mundo. Mas lembre-se disto. Seu valor não depende de outras pessoas aceitarem você. Seu valor vive em seu coração, no amor que você dá, na força que se recusa a desistir. E um dia você encontrará pessoas que podem ver isso. Obrigado por seguir essa história até o fim. Se tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder novas histórias emocionantes todos os dias. Por favor, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, para que a mensagem de amor e esperança possa se espalhar.
Como esta história fez você se sentir? Você já teve momentos em que se perguntou se você merece ser amado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós sempre queremos ouvir o que está no fundo do seu coração. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde e uma vida cheia de alegria e felicidade todos os dias. Sempre lembre-se que você merece ser amado. Adeus e nos vemos nas próximas histórias.